Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O nosso imã, Sheikh Fahmy, hoje, no tema da sua khutbah, se a gente fosse resumir numa expressão, ele fala sobre mudança. Mudança de quê? Mudança de estados. Mas que tipo de estado? A nossa vida não é algo estável, gente. Ninguém vive feliz para sempre, alegre, contente e nem triste para sempre. A nossa vida se alterna entre momentos bons, felizes, com facilidade, e momentos duros, difíceis, tristes, pesados, que exigem muito da gente. E a vida humana, ela tem piorado, a qualidade de vida humana tem piorado. Com as injustiças, os problemas, a gente fica com a sensação de que a vida é só ruim, de que a vida é só problema, de que a vida só tem dificuldades. Mas se nós prestarmos bem atenção, ela se alterna. E o Sheikh escolheu hoje, em especial, a mudança do alívio que vem após as dificuldades. A partir do exemplo da dificuldade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, passou num momento específico da sua missão profética, um dia de Taif. E dali então até a dádiva, a recompensa divina da viagem noturna e celestial de Isra wal Mi'raj. Na semana passada, a última khutbah de janeiro, o Sheikh já deu uma entrada inicial e hoje ele continua a sua introdução, quando na semana passada ele falou sobre a oração. E a oração, de todas as formas de adoração que existem, foi a única revelada nos céus, ou acima do céu, no encontro do profeta com Deus Todo-Poderoso, seu e nosso Criador. Hoje então o Sheikh continua falando sobre essa viagem abençoada. Quando ela aconteceu, gente? Quando ocorreu? No ano 10 da missão profética. O profeta, alaihi salam, teve 23 anos como profeta. 23 anos, dos 40 aos 63 anos, como profeta de Deus. E foram 23 anos pesados, gente. 23 anos difíceis. Essa é uma conversa para todos nós. Para todos aqueles que sentem aquele aperto no peito, aquele aperto no coração, aquela angústia, aquela vida difícil, o estresse, para quem se sente pressionado, essa conversa é para todos nós. O 10º ano da missão foi o mais pesado. Todos os 23 anos foram muito duros, mas o 10º ano em especial, chamado de ano do luto, o ano da tristeza, foi quando faleceu o tio do profeta, Abu Talib, o tio que o protegia contra os seus inimigos idólatras, o seu tio querido que cuidou dele desde pequeno, até a sua juventude, quando ele então se casou com a senhora Khadija, que Allah esteja satisfeito com ela. Viveu com ela dos 25 aos 50 anos de idade, quando então ela faleceu. Algumas semanas depois do falecimento do seu tio, então 2 falecimentos das pessoas mais queridas, mais próximas a ele, neste ano. Agora, sem contar então com o apoio do seu tio, o profeta teve a ideia de viajar, de ir até uma cidade saindo de Meca chamada Taif. Estamos falando de mais ou menos 90 quilômetros de distância entre uma e outra. Ele fez essa caminhada, ele fez esse trajeto a pé, não chamou Uber, não tinha táxi, nem carro, foi a pé, na esperança de divulgar o Islã, levar o Islã até essa tribo, ou as tribos, melhor dizendo, dessa cidade, já que os Quraishitas, os Quraish, as tribos Quraish não aceitavam o Islã. Os idólatras de Meca não aceitavam de jeito nenhum. Era uma tentativa. Quando foi ter com as suas lideranças, eles, além de recusarem o Islã, ordenaram
aos seus habitantes que reagissem contra o profeta. Pior do que isso, orientaram as crianças que o apedrejassem. Subhanallah. Imagina o profeta de Deus saindo de lá, machucado, sangrando. Tanta pedrada que levou, sangraram até os seus próprios pés. Saiu de lá, triste, arrasado, magoado, decepcionado, e foi andando, parou numa região entre as duas cidades, de Taif e Meca. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, no Alcorão Sagrado, Ele revelou um versículo que diz, talvez, falando ao profeta, ao Muhammad, talvez tu morras de pesar, ou te mates de tanto pesar, por se afastarem e não aceitarem esta mensagem. Esse versículo direcionado ao profeta reflete todo o seu sofrimento diante dos inimigos do Islã, diante dos idólatras, diante de todas aquelas pessoas que recusaram a mensagem divina, que se recusaram a crer em um Deus único. Esse versículo, portanto, reflete todas essas situações que o profeta viveu, todas essas dificuldades que ele passou. Então imagina ele nesse momento triste, pensando o que seria dessas pessoas, o que seria do Islã, por que as pessoas estão recusando o Islã, o que ele poderia fazer, e agora? Qual é a situação, qual é a condição dele? Deixou para trás pessoas que recusaram, que o agrediram fisicamente, e diante dele, a sua cidade natal, Meca, para onde ele deveria voltar, cheia de inimigos também esperando por ele. O que ele vai fazer agora? Essa é uma situação tão dura, gente, tão difícil, que anos após, o profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, foi questionado, perguntado por sua esposa Aisha. Perguntou ao profeta, qual foi o dia mais difícil, mais penoso, mais pesado da sua vida? Foi o da batalha de Uhud ou teve algum dia pior? A batalha de Uhud foi uma das grandes batalhas, infelizmente foi uma batalha em que os muçulmanos saíram derrotados, em que o profeta saiu muito machucado, quase morreu, porque deixaram ele descoberto, desprotegido. Os idólatras conseguiram machucar, cortar o seu rosto, quebraram os seus dentes, foi muito machucado. 70 muçulmanos foram mortos, e dentre eles seu amado, querido tio Hamza também foi morto nessa batalha. Então, de fato, a batalha de Uhud também é um dia muito pesado, marcante na história do Islã, na história dos muçulmanos e, obviamente, da vida do nosso profeta. Então, Aisha perguntou, foi o pior dia da sua vida ou teve um pior? Ele fala, não, teve um pior. O dia de Taif foi pior. O dia de Taif foi pior. Por quê? Porque o dia de Taif, em comparação com a batalha de Uhud, foi pior. Porque apesar do machucado físico, da agressão física que ele sofreu, em Taif, o machucado foi aqui, gente, no coração, na alma, mexeu lá dentro, acaba, destrói a pessoa, as dores da alma, o nosso sofrimento, as nossas angústias, a nossa ansiedade, as nossas tristezas, as nossas mágoas, elas levam a gente para baixo. Subhanallah. Então imagina naquele momento, aquela tristeza, aquela dificuldade toda. O profeta diz que ele percebeu uma sombra que veio, olhou para cima e viu no céu uma nuvem. Quem estava nessa nuvem? O anjo Gabriel, cumprimentando o profeta, se dirigindo a ele dizendo, Deus ouviu o que o seu povo disse e respondeu para você e o que eles têm feito com você. E ele enviou então
o anjo da montanha. E aí o profeta vê então um outro anjo, e esse novo anjo se dirige a ele, dizendo ser o anjo da montanha, cumprimentando o profeta e dizendo: Deus ouviu o que as pessoas, o que os idólatras, se recusando a acreditar em Deus, se recusando a aceitar o Islã, responderam a você, ó profeta. E eu vim aqui por ordem do Criador, estou às suas ordens, o que você me pedir, eu faço. Se você quiser, eu pego essas duas montanhas, são duas montanhas gigantes nos arredores de Meca, e jogo, empurro sobre todas essas pessoas. Alguém consegue imaginar? Para ter uma ideia, se fosse qualquer um de nós hoje, com a nossa capacidade limitada em tudo, inclusive em amarmos, em sentirmos misericórdia, em entendermos a dor do outro, numa situação como essa, a gente fala: derruba, empurra a montanha, capaz até da gente ajudar a empurrar a montanha. Profeta não. Profeta de Deus disse: não. Eu tenho esperança em Deus que desses povos, dessas tribos, sairão pessoas virtuosas, muçulmanos que vão acreditar em um Deus único. Se não forem eles, os seus filhos. E subhanallah, de fato foi o que aconteceu. Imaginem grandes inimigos do profeta na cidade de Meca, como o Abu Jahl e o Walid. Filho do Abu Jahl, Ikrima. Filho do Walid, Khalid bin Walid. Foram dois grandes inimigos do Islã também, seguindo os seus pais, e depois abraçaram o Islã, se tornaram nomes importantíssimos também na história da nossa religião. Grandes nomes, grandes defensores da palavra de Deus. Isso é misericórdia, isso é bênção do Criador com o seu profeta. E nesse momento, o profeta ﷺ também fez um duá, fez uma súplica, relatada por Tabarani, em que ele se coloca na condição perante o Criador, dizendo que a escolha é toda de Deus. Ele decide entre os seus inimigos que ele acabou de deixar, ou o seu povo que o espera em Meca. O que Deus decide, eu estou pronto para aceitar. O profeta se coloca, se submete ao Criador, se submete a Deus. O que o Senhor decidir, só não fique descontente comigo. Ele só temia isso, que Deus se desagradasse dele. Fora isso, o que o Senhor escolheu, eu estou pronto para aceitar qualquer desafio, qualquer problema, eu suporto qualquer dificuldade. Subhanallah, isso que a gente precisa, aguentar as dificuldades que nós temos, mas ter no coração a tranquilidade de que tudo que nós fazemos é para o agrado do Criador, que a gente não faz nada contrário àquilo que as ordens, contrário às ordens divinas, às ordens do que Ele nos determinou. Simples assim. A gente tira duas grandes lições aqui. Uma delas, que nós precisamos ter convicção, gente, convicção plena como muçulmanos, de que nenhum sofrimento, ele dura para sempre. De que após qualquer tempo, período de dificuldade, de dor, de tristeza, por pior que seja, vem o alívio, vem a facilidade, vem o socorro e vem a vitória. Eis que então Deus, com a sua generosidade, recompensa o seu querido, amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, com essa viagem maravilhosa, viagem abençoada de Isra al-Mi'raj, levando ele da cidade sagrada de Meca até Jerusalém, e de Jerusalém até os céus. E o Sheikh pretende falar na próxima semana em mais detalhes sobre essa viagem, a viagem noturna, a viagem celestial, em que Deus presenteou os muçulmanos com a oração. Essa oração diária, as 5 orações diárias que nós falhamos em cumprir porque não saboreamos essa evidência histórica, essa beleza
desse ensinamento da vida do nosso profeta. No momento de dificuldade extrema, vem a recompensa maravilhosa do Criador. Enquanto os idólatras te recusam na terra, teu Criador te recebe nos céus, te agrada, te presenteia, e esse é um presente para todos nós também. E a outra lição que é importantíssimo nós termos e guardarmos também, gente, que nós devemos nos entristecer sempre quando nós vemos as pessoas afastadas da fé, afastadas da religião, afastadas do Islã, sejam muçulmanos ou não muçulmanos também. O Islã, uma religião, a última etapa da religião que Deus enviou para a humanidade toda. Não existe povo escolhido no Islã. O Islã é para todos, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.